Olá a todos, me chamo Rebeca Ramos Monteiro, aluna de graduação de Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco e venho apresentar o estudo da influência das variáveis de processo na produção de etanol por fermentação extrativa em batelada limitada com remoção de etanol por arraste com dióxido de carbono, sob a orientação do professor Jorge Luiz Silveira Sonego. Este artigo teve como objetivo avaliar a influência das variáveis vazão específica de dióxido de carbono, concentração inicial de substrato e vazão de alimentação do mosto na produção de etanol por fermentação extrativa em batelada alimentada, com a remoção de etanol por arraste com dióxido de carbono. Para avaliar a influência das variáveis, foi utilizado um planejamento experimental tipo delineamento composto central rotacional, DCCR. Atualmente, a obtenção de combustíveis líquidos a partir de fontes renováveis está aumentando em todo o mundo. Durante a produção industrial de etanol, diversos fatores podem afetar negativamente o processo fermentativo. O etanol acumulado na dorna durante a fermentação é o fator mais crítico. Devido à importância das variáveis independentes na condução das fermentações, este estudo visa avaliar a influência e o sinergismo dessas variáveis nas condições de fermentação, estudando a influência sobre a produtividade. Neste trabalho, será utilizado um planejamento experimental tipo delineamento composto central rotacional, DCCR, com 2 níveis, tendo 8 pontos fatoriais, 6 pontos axiais e 3 repetições no ponto central, totalizando 17 experimentos. Será adotado o modelo matemático proposto por Sonego, o qual encontra-se descrito nas equações de 1 a 4. Quando se inicia a remoção de etanol por arraste com dióxido de carbono, deve-se considerar o stripping do etanol e a variação do volume, conforme as equações 5 e 6, no qual é considerada a remoção. Após a fase de alimentação do mosto, temos que a vazão de alimentação do mosto passa a ser nula, ou seja, F igual a zero. O modelo de crescimento utilizado nesse estudo foi o modelo cinético híbrido de Andrew-Levy-Spear, considerando as inibições de substrato e produto pela equação 7. Para a solução numérica do conjunto de equações diferenciais que representam o modelo adotado neste projeto, foi empregado o método de Ruji-Kutta. Para tal, uma rotina contendo o modelo e o método de integração numérica foi elaborada em ambiente Scilab. Os valores calculados da concentração celular, concentração de substrato, concentração de etanol ao longo do tempo, obtidos nas simulações, foram utilizados para calcular os valores das variáveis respostas do planejamento experimental adotado nas diferentes condições avaliadas. Após o tratamento estatístico do planejamento experimental, foi possível obter as superfícies de respostas e curvas de contorno para a variável produtividade. Figura 1. Superfícies de respostas e curvas de contorno para a produtividade, como uma função de A e B, vazão de dióxido de carbono e concentração de substrato, C e D, vazão de dióxido de carbono e concentração de alimentação, E e F, concentração de substrato e concentração de alimentação. Através da análise das superfícies de respostas, as figuras A e B, verifica-se que quando a vazão de dióxido de carbono é baixa, a produtividade é mais sensível à variação da concentração de substrato. Além disso, verifica-se que maiores valores da vazão de dióxido de carbono permitem trabalhar numa concentração de substrato maior, beneficiando a produtividade. Através das figuras C e D, verifica-se que a produtividade é determinada pela vazão de dióxido de carbono, visto que as alterações nos valores da concentração de alimentação não influenciam na resposta da produtividade. As figuras E e F mostram novamente que a produtividade independe da concentração de alimentação e são os valores da concentração de substrato que determinam a produtividade, sendo esta aumentada quando há menores valores da concentração de substrato. Com a análise do planejamento experimental, foi possível verificar a influência das variáveis estudadas e os resultados obtidos no presente estudo são de grande importância para uma melhor compreensão do processo de fermentação extrativo. Os autores agradecem ao CNPq pela bolsa de iniciação científica e ao Laboratório de Processos Biotecnológicos da Universidade Federal de Pernambuco por disponibilizar os recursos necessários para a execução deste trabalho. Obrigada!